Você vai saber tudo sobre o caso Rodrigo Garro e o seu acidente nesse vídeo aqui e sobre como isso afeta o Corinthians. O Garro, ele vai ser preso? Ele vai se representar o Corinthians? Ele vai ser julgado como inocente ou culpado? Você vai saber tudo isso agora no canal Visão Alvinegra. Já deixa o seu like e se inscreve. Bora lá? Bom, pessoal, como vocês viram nos últimos dias, o Garro acabou se envolvendo em um acidente grave lá na Argentina, na cidade de La Pampa, cidade onde ele mora, inclusive. E recapitulando para vocês como é que foi esse acidente trágico que envolveu o Garro. O Garro, ele estava comemorando o aniversário dele com alguns amigos, e segundo a imprensa, de madrugada o Garro voltava para casa dele, não sei se foi para descansar ou para fazer alguma coisa, falam que foi para trocar de roupa, alguma coisa assim. E no percurso, o Garro infelizmente se envolveu num acidente com um motociclista. O motociclista atingiu, sim, o Garro não atropelou, o motociclista atingiu a parte lateral do carro do Garro, que era uma Ram. A batida foi mais ou menos assim, eu vou deixar a foto para vocês, tá, de como foi a colisão. Não foi uma colisão frontal, ou seja, não foi o Garro que atropelou o cara. Segundo a imprensa, mesmo não tendo uma simulação aqui para mostrar para vocês, pode ser retratado que o motociclista, ele vinha em uma direção, detalhe, o motociclista não tinha capacete, estava sob posse de drogas, tá bom? Falaram que ele tinha cocaína, não no sangue, mas ele estava portando, e também a moto ele não tinha luzes. Então você pensa, numa madrugada, sem luz alguma, o Garro ele estava numa rodovia, e quando ele foi virar à direita, ele se colidiu com o cara, mas não foi frontal, não foi como se o Garro estivesse em alta velocidade e colidiu com a moto atropelando ela. Pelo contrário, o Garro ele estava dirigindo, ainda não se sabe se foi em alta ou na velocidade permitida, provavelmente foi na velocidade permitida, por conta da batida que não foi um estrago tão danoso para o carro do Garro, como vocês podem ver na foto. E o que acontece? O cara, infelizmente, morreu, veio a óbito, e agora o Garro está sendo julgado, não é? Ele acabou de ter uma audiência, e essa audiência, ela retratou o seguinte: o Garro ele foi indiciado por homicídio culposo. Sérgio, o que é homicídio culposo? Homicídio culposo é aquele em que você mata uma pessoa, mas não de forma intencional, você não teve a intenção de matar aquela pessoa. É culposo. É diferente de um homicídio qualificado, certo? De um homicídio normal, em que você trama matar alguém, você faz com intenção, você planeja fazer aquilo, certo? Ou seja, isso já é um ponto importante, tá? Para o Garro ele não sofrer algum tipo de pena grave ou alguma penalidade insana, tá bom? Segundo ponto, o Garro ele tinha 0,5 gramas de álcool no sangue, certo? Não sei se eram gramas ou miligramas, tá? Mas por que isso é importante? Porque alguns sites, alguns portais relataram que o Garro estava bêbado, alcoolizado. Mas isso é mentira, porque você, para estar bêbado, realmente alcoolizado, você precisa ter uma taxa maior de miligramas ou gramas de álcool no seu sangue, certo? E também lá na Argentina, a lei diz que isso não é um agravante o Garro ter essas 0,5 miligramas ou gramas de álcool no sangue, porque lá só é considerado um absurdo acima de 1 grama ou miligrama. Eu ainda vou pegar aqui, eu vou deixar no comentário fixado se eram gramas ou miligramas, tá, de álcool. Mas enfim, só seria realmente um agravante, tá, pro Garro se ele tivesse mais de 1 grama ou miligrama de álcool no sangue dele, o que não era o caso. Ou seja, mais um ponto que diminui toda a gravidade da pena sobre o Garro, tá bom? E agora, como é que fica o Corinthians nessa história toda, né? O Garro que acabou de ter a audiência dele, deve estar com a cabeça a milhão. Porra, imagina, você saber que você, cara, matou uma pessoa mesmo que sem querer, você tirou uma vida, tá ligado? Como é que fica a cabeça? Tem pessoas que não conseguem dar a volta por cima, tomara que esse não seja o caso do Garro, que ele consiga dar a volta por cima. O que esse cara fez na última temporada pela gente foi algo surreal. Fazia tempo que não tínhamos um meia dessa qualidade. E seria trágico, tanto pro Garro quanto pro Corinthians, ter algum tipo de saída do cara por conta disso, ou dele acabar se ferrando psicologicamente por conta desse caso, tá bom? Mas beleza, o que acontece agora? Com a audiência do Garro, o promotor, tá, que tem o sobrenome de Aguirre, ele afirmou
que o Garro ele pode voltar ao Brasil tranquilamente. O link da matéria, o print, aliás, está aqui do meu lado. Ele afirma que o Garro pode voltar ao Brasil, ele pode se representar, tá? Inclusive, ele falou que o Garro colaborou com todos os processos burocráticos ali da questão de todo o envolvimento do acidente. Ele colaborou com tudo, seja com informações, seja estar ali presente. Ele não faltou com caso algum, tá? Ele cumpriu tudo certinho. E na audiência não teve agravante nenhum pro Garro. E ele vai sim se representar o Corinthians agora, dia 7, amanhã, terça-feira, junto com o restante do elenco. Tá bom? O Garro ele vai voltar a treinar com o Corinthians para fazer a pré-temporada com o Ramon, com o Emiliano, com o resto do elenco. E agora a gente pode falar que parece estar tudo bem. Parece, tá? Porque nada foi ainda decidido de fato. O julgamento ele ainda vai acontecer. Não sabemos como é o processo de julgamento lá na Argentina. Aqui no Brasil é muito demorado, como a gente já sabe por conta do sistema. Mas lá a gente não sabe se é realmente demorado, mas ainda vai acontecer o julgamento do Garro. Ele só foi indiciado por homicídio culposo, tá bom? Um detalhe muito importante também para poder deixar vocês informados nesse final de vídeo, tá? Um crime de homicídio, geralmente, ele é inafiançável. O que é isso, Sérgio? Inafiançável é o quê? É você não poder pagar uma fiança pro cara ir embora da prisão. É isso. É você não poder pagar uma fiança. Isso é um crime inafiançável. Você não consegue pagar fiança pro cara ser liberado. No caso do Garro, porque é um crime fiançável, dá pra pagar a fiança pro Garro sair. Porque o caso do Garro, como eu falei, é um homicídio culposo. Ele matou o cara sem ter a intenção de matar, sem tramar aquilo. Não é como se fosse um homicídio normal, um homicídio qualificado. Um homicídio normal e um qualificado é sim um crime inafiançável. Você não consegue pagar a fiança pro cara sair, entendeu? E também no caso do Garro, outros dois pontos muito importantes. Por que é um crime fiançável? Dá pra pagar pro Garro vazar? Porque não teve nenhum agravante, como eu expliquei pra vocês sobre a parada do álcool, tá bom? Sobre ele ter colaborado com todo o processo, tá? E o Garro, ele concluiu todos os trâmites necessários para poder passar na audiência sem problema algum, ou seja, ele colaborou com o processo, o que torna o crime dele ainda mais possível de se pagar uma fiança para ele ser liberado, tá? De novo, todos os sentimentos aos familiares da vida do Nicolas, que foi o cara que morreu, ele tinha 30 anos de idade, tá? Uma vida não tem preço e, infelizmente, envolveu um jogador do Corinthians também nessa aí, tá bom? Que os familiares possam estar bem, todos os meus pêsames. E claro, que o Garro ele possa sair dessa, porque eu, você, a gente somos corintianos e a gente precisa do Garro. Mas assim, se ele for considerado culpado, que ele pague pelo que ele fez, tá bom? Aqui a gente não está cravando se ele é inocente ou culpado. A gente está analisando o que aconteceu, repassando as informações para vocês também tirarem suas próprias conclusões. Só no dia do julgamento que a gente vai conseguir falar se o Garro é culpado ou inocente. E não é a gente que vai decidir isso, é a justiça de lá, entendeu? Se ele for considerado culpado, que ele pague pelo que ele fez, ponto final, sai do Corinthians, entendeu? Não tem essa. Ele tirou uma vida, querendo ou não, certo? Enfim, o que aconteceu é isso, os fatos são esses. Tudo que sobre o desenrolar do caso eu concluí com vocês aqui, tá bom? Nos próximos dias eu também vou fazer um apanhado das informações sobre o mercado da bola do Corinthians, porque tá tão frio assim, porque a gente não anunciou nenhum jogador ainda. Também sobre a copinha que tá rolando, o Corinthians acabou de ganhar de 3-0 do Porto Velho lá de Roraima, tá? Não sei se foi Roraima ou Rondônia, mas acabou de ganhar de 3-0, tá bom? E nos próximos dias a gente vai ter mais atualizações sobre esse caso, e amanhã vai ter a representação do elenco do Corinthians no CT. Beleza? Fico com vocês aqui. Deixa o like, tá? Isso é muito importante. O canal tá começando agora, é um cenário que não tá um dos melhores, mas eu prometo que eu vou ajustar isso aqui, tá? A gente tá melhorando aos poucos. Vai ter os jogos agora e também a gente vai fazer as lives, tá bom? Vai ter uma porrada de prêmios pra vocês, pra quem também for se tornar membro futuramente. A gente conta muito com vocês, tá bom? Deixa o like, se inscreve aí e vai Corinthians!